Ok, pessoal? Vamos fazer então a construção da nossa cabeça masculina de frente. Vamos começar a fazer uma forma mais simples. A gente vai fazer um melão aqui. Pode rabiscar à vontade. Essa fase da construção é a fase que você solta a mão, solta o traço. Não se preocupa se está fazendo um traço certinho. O importante é você conseguir construir a forma que você pretende, analisar as proporções, as medidas, ver se está tudo organizado, o espaço que você está ocupando, o tamanho. Tá? Não se preocupe agora com se o seu traço está bonito. O importante aqui é que você faça um traço claro, tá? Porque como a gente está rabiscando bastante, depois você vai ter que apagar, vai ter que consertar, tá? Fez um círculo, o nosso melão, agora uma linha de equilíbrio. Essa linha é importante para você marcar a simetria, ver se os dois lados estão iguais, se o teu rosto vai ficar simétrico, né? A maior preocupação quando a gente faz rosto é que um lado fique igual ao outro, né? Para não ficar com o olho torto, né? Um lado diferente do outro, o rosto torto, o queixo, né? Tem que ficar um lado igual ao outro, simétrico. Vamos lá. Divide esse círculo no meio. Veja que eu traço sempre rabiscando. Para fazer o círculo, rabisquei. Porque para você fazer o círculo certinho não dá, é difícil, né? De uma vez só. Sem usar compasso, sem usar... Não adianta botar um prato aqui e riscar em volta, né? Eu quero que vocês... O objetivo aqui é que vocês tenham segurança para fazer o traçado à mão livre. E para vocês ganharem confiança no traço. Então por isso que esse gesto de você rabiscar bastante enquanto você desenha vai proporcionando para você confiança, para você ficar seguro do seu traço. Então para fazer a linha reta é a mesma coisa, pode rabiscar. Para fazer aqui reto, mesma coisa, pode rabiscar. Você vai pegar essa medida aqui e vai dividir no meio. Essa medida de baixo, ó. Dividiu. Tá? Duas partes iguais. Vai pegar uma dessa parte aqui e coloca aqui. Então ficaram três partes iguais. Agora vamos fazer um ovo aqui, ó. O ovo vai ficar menorzinho do que o círculo, ó, do que o nosso melão, ó. Vai cortar um pedaço, tá vendo? Uma parte aqui, ó, eu tô tirando fora. Diminui. Estreitou um pouco aqui a cabeça. Pode rabiscar à vontade. Fica observando se você tá fazendo um lado igual ao outro. Esse lado tá igual a esse. Né? As medidas estão mais ou menos equivalentes, estão iguais. Lógico, você não vai precisar ficar medindo com régua, né? Não precisa ser certinho. Aqui, na verdade, você vai ter... Você está treinando a sua observação, só fazendo um desenho mais simples. Você vai fazer formas simples, medidas simples, sem se preocupar se está exato, né? Imagina que você está exercitando, você está treinando aqui como construir essas formas, essas medidas. Você está treinando para conseguir fazer isso com rapidez, com velocidade. E a prática vai fazer você cada vez acertar mais, né? Essas medidas, tá? Então, para a gente fazer agora os elementos do rosto. Vou começar com a sobrancelha dele aqui, tá? A sobrancelha do nosso personagem. Fazer uma sobrancelha aqui mais reta, ó. Faz um lado, faz o outro, tá? Para ver se tá ficando igual. Sempre se preocupando se um lado tá igual ao outro. Está simétrico. Pode ser meio rabiscado agora no começo, tá? Não tem problema. Como eu falei antes, a gente está fazendo formas simples para você ver o tamanho, para você ver se o espaço que está ocupando tá bom. Então eu vou fazer também para os olhos aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó?
faço uma linha abaixo dessa sobrancelha, ó o que eu vou fazer, ó, tá vendo? Eu meio que faço um vestígio ali onde vai ser o olho. Não medi nada, mas ó, mais ou menos você vai fazer o quê? 3 medidas iguais, tá? Ou seja, entre os olhos cabe um outro olho aqui, ó, tamanho certinho. Então são 3 medidas iguais, tá? Você vai pegar essa medida aqui, ó. Tem essa medida do olho aqui, não tem? Essa área. A área de baixo é onde vai estar o nariz. Você vai dividir no meio, mais ou menos no meio, tá? São formas simples. A gente vai fazer tudo de um jeito meio simples. O nariz cabe aqui, ó, entre 2 olhos, tá? Esse espaço aqui. A gente está fazendo aqui uma proporção mais realista, tá? A gente está aproximando mais do desenho clássico, o desenho mais realista. Eu sei que você está fazendo anime, mas se você souber fazer as proporções clássicas, as proporções mais realistas, você consegue fazer qualquer estilo depois de anime. Porque você vai entender a construção. O importante é que você entender como constrói cada parte do rosto. Por exemplo, você quer fazer um desenho, um estilo que o olho é maior, você só vai deixar o espaço aqui maior, vai fazer o olho grandão. Tudo bem. Cabeça maior e assim por diante. Você vai mudar um pouco, né? De acordo com isso que você sabe fazer. Mas o importante é saber fazer esse ponto de partida, que são as proporções clássicas, as proporções mais realistas. Depois você adapta e faz do jeito que você quer. Fica livre para você fazer experiências, né? Então a proposta aqui é você aprender a fazer esse desenho mais clássico, essas proporções mais clássicas, e depois você muda. Depois você vai fazendo testes, experiências diferentes para você mesma observar o que você consegue, os resultados que você consegue, e aí você vai começar a entender o que é mais legal para você. Você vai desenvolver seu próprio estilo, seu próprio jeito de desenhar. O objetivo do Artimanha é que você desenvolva o desenho criativo, que você entenda como construir o desenho sem ficar copiando. Você pode copiar porque você gosta. Ah, eu quero fazer esse estilo, né? Um exemplo, um determinado estilo. Tudo bem, você vai lá e faz. Mas você pode fazer de criação ou de memória. Uma vez que você gosta de um determinado estilo, você vai estudar as proporções, como que aquele autor construiu, que eu estou te ensinando aqui a construção. Você vai começar a entender as construções, você vai entender como aquele estilo que você mais gosta, você vai entender como ele é construído. E dessa forma você pode construir ele sem precisar ficar olhando sempre. Você vai fazer uma vez, duas, vai entender e depois você faz de memória mesmo. Isso daí funciona. Uma vez que você entende, você faz de memória. Então, além de você estar treinando o seu desenho, a sua percepção, você está treinando a sua memorização também. Então vamos lá. Já falei demais. A boca vai ficar mais ou menos, ó, meio dos olhos, você tem o tamanho da boca aqui, ó. Pronto. Essas são as proporções clássicas do desenho, tá? Mais realista. Você consegue ver aqui consigo dessa estrutura aqui fazer um desenho mais realista, tá? Por exemplo, você quer fazer um retrato, um rosto de alguém, dá para fazer usando essas proporções, essa construção. Mas você também consegue estilizar e transformar num estilo anime. Então vamos lá. Agora vamos fazer as orelhas, que ficam entre o olho e o nariz, tá? Ó, ó, aqui a orelha e aqui a orelha. Pronto. Aqui tá a construção básica, bem rabiscadão, tá? Com desenhos bem simples, só para você entender como é que a gente constrói um desenho. Agora eu vou limpar um pouco esse excesso de rabisco aqui, de linhas. Eu estou usando um lápis mais claro, tá? Sempre que você vai fazer a construção, começa a usar um lápis clarinho. Daí você consegue apagar, ó, tá vendo? Eu consigo apagar aquelas linhas mais claras
E as linhas mais fortes, à medida que você vai acertando o seu desenho, você começa a firmar mais o traço. E aí a linha fica um pouco mais firme, fica um pouco mais forte. Aí você passa uma borracha, ó, as linhas mais fraquinhas da construção saem todas. E as linhas da que você fez as formas mais simples aqui, de cada elemento do rosto, elas vão ficando. Agora vamos modelar? Então assim, o que acontece? O olho tá certo, ó. A proporção tá boa? Tá do mesmo tamanho? Vamos embora. Agora vamos começar a modelar. Eu vou fazer um olho mais anguloso. Formas masculinas, você pode usar linhas mais angulosas, mais ângulo, ó, tá vendo? Meio quadrado. Começa aqui embaixo, o canto do olho, fica reto em cima, mais ou menos, né? Tô dando uma direção para vocês. Não precisa fazer igualzinho a mim. Tô dando uma direção. Vocês podem ficar livres para fazer do jeito que vocês querem. Mas começa daqui, mais ou menos igual a mim. Pelo menos vai observando, vai considerando fazer essas dicas que eu tô falando, que o desenho vai ficar bom. Começa mais no canto, reto, e termina mais em cima. Ó, tá vendo que ele aqui tá mais embaixo do que aqui? Se você fosse traçar uma reta, ó, tá vendo que ela fica inclinada? Né? Não é um olho retinho. Ele começa mais embaixo e termina mais em cima. Essa parte de superior aqui do olho, pode fazer mais grosso, ó. Tá vendo o pretão aqui? Tô forçando aqui o contorno. E embaixo não precisa. Pode fazer mais suave. Só assim tá bom já. Ó, faço aqui uma pontinha, ó, como se fosse os cílios dele. Tá vendo? Vou fazer o outro lado igual. Pessoal, como eu sou destro, eu faço sempre o lado esquerdo primeiro. Porque eu faço o primeiro, olho para ele e faço o outro. Se eu fizer o esquerdo, depois venho fazer o direito, eu consigo ver o esquerdo. Se eu fizer o direito e for fazer o esquerdo, olha lá, minha mão fica na frente, ó. Eu tenho que tirar para olhar. E aí não dá certo. Se você é canhoto, você faz o contrário. Aí você faz esse e depois esse. Se você é destro, você faz esse e depois esse. Bom, vamos lá. Então você vai observar o formato do olho, se um olho está igual ao outro, se está simétrico. Esse é um estilo, é um jeito de fazer. É mais próximo do realista, mas eu ainda vou deixar mais estilizado, parecendo anime. Ó, agora você vai fazer a íris, a bolinha da íris faz inteira aqui, ó. Você percebe que a parte de cima fica tampada, ó. Fica lá para dentro da pálpebra, ó. Então ela vai aparecer a parte de baixo. Mas eu costumo fazer a bola toda. Essa parte depois eu apago. Desde que seja clarinho, não tem problema. Tá? Cuidado para não fazer muito tampado, senão ele fica com uma cara meio de cansado, ó. Fica parecendo que tá com sono. Esse aqui meu também já, eu acho que já tá o olho meio caído. Então vocês tomam cuidado. Ah, como é que eu faço então para evitar isso? Faz o olho menorzinho, não faz tão grande, tão tampado, ó. Faz menor a bolinha. Então vocês vão fazendo testes também para vocês verem como que é o jeito mais legal. Ó, faz a pálpebra aqui um risco, ó. E vamos fazer o brilho dos olhos? Brilho e pupila. Você escolhe um lugar da onde está vindo a luz. Eu vou escolher daqui, vindo da direita. Faz uma bolinha aqui, ó. Fazer o brilho. Ou faz um brilho grande, ó, uma bola grande também. Pode ser. É mangá, né? É anime, aliás. Então tem o olho bem brilhante, ó. Faça uma bola branca aqui, ó. E uma bolinha pequena da íris. Da íris não, da pupila atrás. Como se o brilho estivesse na frente da pupila, tá? Ó lá. E aqui você faz escuro, tá? Percebeu que nos animes essa parte de cima dos olhos é sempre mais escura?
Olha lá, ficou legal, não ficou? Tá bom. Ó, fazer o nariz aqui, ó, que eu já marquei a linha dele, ó. Você vai fazer ele meio assim, ó, como se fosse um V. Vamos modelar aqui, ó. Fazer a lateral. E pode fazer aqui as narinas. Bem simples, tá? Alguns animes são até mais simples, claro. Às vezes só aparece a sombra do nariz, né? Poucas linhas. O nariz, geralmente no anime, ele é bem simplificado. Então a gente vai fazer assim, ó. Tá simples ainda, mas já tem alguns elementos aqui, né? A narina. O que você vai evitar fazer é aquele osso do nariz, aquela sombra, né? Que a gente vê nos comics, desenho de super-herói, a gente vê bem sombreado. No anime não, é bem simples, tá? Fazer a sobrancelha mais definida aqui, ó. Fazer mais escura aqui, ó. Vou fazer, sabe como? Essa sobrancelha mais perto do olho, ó. Vai ficar mais sério aqui, ó. Não ficou? Olha lá. Então você vai controlando. Você deixa a sobrancelha mais próxima do olho. Ele vai ficar mais bravo ali, ó. Vai ficar mais sério. Tá? Você deixa ela mais pra cima ali, ó. Parece que ele fica mais alegre. Faz aqui, ó. Alguns riscos, ó. Como se fossem alguns pelos. Alguns cabelos. E aqui você pode fazer mais bem preenchido mesmo. Bem cheio, tá? Que tal? E a boca? A boca pode ser bem simples, ó. Faz só um... Ó, se você fizer só reto aqui, ó. Vamos fazer aqui, vai. Se você só fizer retinho, tá bom, ó. Não tá? Não parece uma boca? Né? Um desenho mais simples, mais estilizado, é só uma linha. Mas você quer fazer mais próximo do realista, que foi a proposta que eu falei desde o começo, faz aqui, ó. Como se fosse o meio da boca. E aqui, ó, outra ondulação aqui, ó. Pronto. Fazer meio para baixo, ó. Tá bravo. Lábio superior, não precisa fazer, tá? Bem simples. Feminino, você até pode marcar mais os lábios, né? Como se fosse um batom. Masculino, não precisa. Faz bem simples, ó. Assim tá bom já. Só uma sombra embaixo. Pronto. Tá aí. Agora, esse queixo redondo aqui, essa cara de bolacha, vamos arrumar? Ó, você tá vendo aqui o vestígio daquele círculo que eu tinha feito no começo, daquele nosso melão? Ó, você pode vir aqui fazer uma espécie de uma sombrinha. Uma marcação. Vem aqui reto. Sabe na linha da boca aqui, ó, na altura da boca, ó, você vai fazer um ângulo. Fazer o queixo bem anguloso. Figuras masculinas, a gente faz mais ângulo na linha, tá? Faz linhas mais retas. A figura feminina não, você pode fazer mais linhas curvas, linhas mais suaves. Então, a construção masculina e feminina para o rosto é a mesma, tá? Só que na hora do acabamento, aqui eu estou modelando ainda, né? Na hora da modelagem no acabamento, você vai usar linhas mais retas para o homem, para o masculino, e linhas mais curvas para o feminino. Peraí que ele tá um pouco diferente aqui um lado do outro. Tá bom, vamos arrumar. Vou deixar mais em cima aqui, ó. Pronto. Então essa parte aqui eu tô modelando, ó. Você vê que eu apago, vou arrumando. Depois na parte do acabamento, não. Eu vou usar um lápis mais escuro. E aí talvez não seja adequado ficar apagando toda hora. E eu já tenho que tomar mais cuidado, já tenho que ter mais certeza do que eu tô fazendo. Olha lá. Vamos limpar mais. Toma cuidado, vê se um lado tá igual ao outro.
Vamos fazer a orelha? Aqui, ó. Entre olho e nariz. Aqui pode ser um pouco mais pontudinho. Cuidado para não ficar muito pontudo, senão vai parecer a orelha de duende, né? De vampiro. Então, mas depende do que você quer desenhar, né? Você quer fazer um vampiro? Então você observa que você que vai controlando como é que vai ser seu personagem, né? Ó, eu tô achando que tá muito orelhudo ainda por cima, hein? Ó, sei lá, hein? Tá muito orelhudo. Vou diminuir aqui, fazer mais fininho. Pronto. Enquanto eu tô fazendo com lápis claro, não tem problema, né? Na hora que forçar isso aqui, aí fica difícil de ficar apagando e consertando. Então você vê que eu faço sempre um lado e faço o outro. Eu vou fazendo e vou consertando. Vou fazendo e vou arrumando um lado, vou arrumando o outro. Vamos lá. Aqui você vai fazer uma espécie de uma dobra na orelha, ó. Orelha bem simples, tá? Não fazer muita coisa não. Faz uma dobra aqui, uma aqui, pronto, tá bom. Agora fazer o cabelo, né? Ó, para fazer o cabelo você vai fazer meio que só meio que um esboço, ó. O volume do cabelo, como você quer que seja, quadradão. Vai ter uma franja, ó. Vamos marcar aqui onde começa o cabelo, até onde vai a testa, mais ou menos no meio aqui, ó. Depende, você quer fazer testão, quer fazer testinha? Sabe aqueles, de repente você vai fazer aquela entrada maior, ó. Você que sabe, depende do personagem que você tá fazendo. Mais reto. Ó, tô meio que marcando aqui, ó. Vamos fazer uma franja aqui assim, ó. Fazer umas pontas no cabelo desfiado aqui, que é o clássico dos animes. Acho que é isso, né? Tá bom, né? Tá bom assim. Tá bom. Aqui é só depois dar o acabamento. Olha, o pescoço mais ou menos na largura do queixo, tá? Para figuras masculinas você vai fazer um pescoço grosso. Para figura feminina ou infantil não, ó, faz o queixo, aliás, o pescoço mais estreito, tá bom? Quanto mais jovem a pessoa, mais fino é o pescoço, né? Criança, mais adolescente, ele vai ficando adulto, ó, vai ficando mais forte. Então você vai fazer o cara fortão, o herói, bombadão, pescoço grosso. Vai fazer o cara magrinho, pescoço fino. Aqui, ó, eu nem fiz o corpo, certo? Mas só pelo pescoço já dá pra saber se é um cara magro, se é um cara forte. O que vocês acham? É mais ou menos isso. Bom, agora você se certifica se tá tudo certo, se você modelou certinho, as proporções estão boas, o tamanho tá bom, era isso que você queria. Se tiver, você faz o acabamento. Então vamos para o nosso acabamento. Eu vou pegar um lápis. Eu usei aqui um HB, que é um lápis mais claro. Agora eu vou usar um 4B, que é um lápis mais escuro, tá? Precisa ter dois lápis? Não precisa. Você só lembra de fazer o esboço mais claro, não força muito. Faz de leve, traço leve. Isso talvez seja uma coisa também que você tem que treinar. Tudo bem, quanto mais você fazer, quanto mais você ir treinando, mais você vai pegando essas dicas, né? Vai pegando essas manhas, né? Você vai melhorando. Então você vai ver, poxa, acho que minha mão tá pesada, eu não consigo fazer traço leve. Você vai ver que daqui a pouco você já está controlando mais, né? A sua coordenação tá mais controlada. Você consegue fazer mais fino, mais clarinho. Então, tenta fazer bem clarinho no começo e depois mais
escuro pro acabamento. Ó, pessoal, uma dica. A gente está fazendo o esboço, a construção bem rabiscado, certo? Rabisca à vontade, eu falei aí, ó, vai rabiscando. Depois você começa a modelar. Modelar, você continua com o lápis claro, mas você já vai acertando o traço. Foi o que a gente fez até agora. A gente começou a fazer a construção, depois a gente já modelou, né? Olha como já tá bem certinho o traço. Ó, aí você vai fazer um traço, ó, procura fazer o traço um em cima do outro, ó, tá vendo? Parece um traço só, não parece? Olha a diferença desse lado para esse. Então você começou a fazer aqui a construção, tá rabiscado aqui, já tô dando acabamento, ó. Você vai fazer um traço em cima do outro, ó. Parece um traço só. Você vai pegar o jeito, é treino. Você vai fazer isso aqui, ó, um traço em cima do outro, ó. Talvez no começo você fale, aí não tô conseguindo, olha como é que tá ficando, parece o cabelo, né? Não tem problema, você vai perceber que você vai melhorar, é uma coisa que você vai desenvolvendo, você vai melhorando com o tempo, tá? Não desiste. Todo desenhista passa por isso. Você vai desenvolver o seu traço. Tá bom, então isso é construção, isso é modelagem, você tá modelando. E isso que vem agora é acabamento. Acabamento é um traço mais fino ainda, mais cuidadoso ainda. Talvez com um lápis mais escuro, mais fininho, talvez com uma lapiseira. Para fazer a construção, você pode usar um lápis grosso. Apesar que eu uso fino, mas pode ser grosso. E para fazer o acabamento, você usa um grafite bem apontadinho ou uma lapiseira. Eu gosto de fazer com lapiseira. Ó, traço bem preciso. Ah, mas meu traço não é preciso. Não tem problema. Você vai conseguir desenvolver, tá? Eu confio em você. Eu sei que você vai conseguir desenvolver o seu talento, vai conseguir desenvolver as suas habilidades de desenhista. Então vamos lá. Vamos lá. Então é o nosso. Espera aí, eu tenho uma ideia. Vamos limpar bem, ó. Limpa, 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 limpa. Passe a borracha aqui para tirar esse excesso de linhas. Quando eu tava fazendo quando eu tô fazendo a construção, eu faço bem suave, bem fraquinho. Depois, quando eu tô fazendo a modelagem, eu já tô com o lápis claro, ainda continuo com o lápis claro, mas eu já tô forçando um pouquinho. Porque você vê que eu tô apagando, a construção saiu toda, ó, porque ela é até bem fininha. É aquilo que eu fiz no começo, aquela rabiscação toda, já saiu, ó. Aquelas linhas todas que eu usei. Mas a modelagem ficou. Mas ainda tá claro. Se eu forçar aqui, eu apago tudo. Agora, para fazer o acabamento, você já vai usar um grafite mais escuro. Como eu disse antes, você não tem grafite mais escuro, é um lápis só, não tem problema. Você só força mais e força menos. Força menos para construir e força mais aqui. Ó, vamos combinar assim. Faz a construção com o seu grafite mais grosso e bem clarinho. Faz o acabamento, você vai lá, ponta seu lápis, deixa ele fininho. Dá uma limpada no desenho, tira excesso de linhas. Deixa só um vestígio, que nem aqui. Aí você tá com o seu lápis apontado, ele tá mais fininho. E aí você vai tomar cuidado. E vai tentar fazer um traço mais suave. Mais suave não, mais preciso, né? Um traço mais fino, com acabamento mais preciso. Aqui você já não vai rabiscar tanto. Aqui vai ter já um traço bem próximo do, como se fosse uma caneta, né? Você pode fazer também o acabamento com caneta, não tem problema, também é bom.
Claro que o ideal é você treinar antes, né? Treina, que nem isso aqui que eu fiz a folha aqui, ó. Pega uma caneta e treina, vai lá, faz seu traço, né? Treina bastante. E aí, a hora que você estiver mais seguro, aí você contorna seu desenho. Mas na verdade a gente só vai ficar bom fazendo, né? Então, faz lá. Não tem problema se não ficar bom. Você faz outro. Quanto mais você fizer, melhor fica. Vamos arrumar esse cabelinho. Aqui, ó, para fazer o... Para apagar o lápis, esse lápis mais escuro é mais difícil. Eu ainda até consigo apagar. Se você fizer clarinho, ó. Ó. Mesmo com lápis escuro, você faz um traço claro. Só você não apertar tanto. Agora, se apertar, ó. Aí fica difícil de apagar, ó. Até apaga que essa borracha aqui é boa, mas... mais difícil. Se você forçar bem ali, não apaga, não. Então você controla, tá? Fazendo aqui essa franjinha, essas mechas aqui da franja. E já vamos... Tá bom, né? Muito cabelo. Olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Eu pego o meu lápis e puxo ele. Você vai fazer assim, ó. Pega o lápis e puxa. Pra ele ficar com a ponta fina, ó. Quando você puxa ele, ó. Tira do papel. Fica com a ponta fina. Vai ficar mais bonito. Se você deixa no papel, ó lá. A ponta fica grossa, ó. Fica feio. Quer dizer, tá vendo? Você vai controlando. Você usa um traço para fazer a construção, você usa o lápis de um jeito e para fazer o acabamento usa de outro. Aí você vai conseguindo controlar e usar bem o seu material de acordo com seu objetivo. Vamos fazer a orelha. Consertar esse queixo aqui, ó, quadrado. Pescoço grosso. É um sujeito muito forte. Pronto. Ah, faz uns fios aqui, solto, ó, tudo bem. Que tal? Vamos fazer sobrancelha? Sobrancelha grossa. Claro que para uma figura feminina você vai preferir fazer uma sobrancelha mais fina, né? Mais delicada. Pronto. Tá bom assim?
Então tá. Vamos arrumar esse olho aqui. Agora ficou fácil, né? Porque eu só vou passando em cima do meu próprio desenho, como se eu estivesse contornando o meu próprio desenho. O desenho todo já foi feito, né? A parte mais difícil é a parte da construção. É isso que às vezes atrapalha o desenhista. Ele fica focado no acabamento. Isso que eu estou fazendo agora. Que também é divertido, né? Uma parte bem gostosa é o acabamento. Quer ficar fazendo o traço bonitinho, a linha certinha. Então às vezes o aluno vai lá e começa já a fazer o desenho direto assim, ó, bem acabado. E às vezes o traço fica legal mesmo. Eu sei que muitos de vocês têm o traço já bacana, o traço bonito. Só que às vezes fica torto e ficou desproporcional, ficou torto. Por quê? Porque não fez construção. Então, pessoal, isso daqui que vocês estão aprendendo, as duas partes são importantes. A construção e o acabamento. Os dois têm seu papel, né? Os dois têm a sua importância. Pro desenho ficar bom, né? Na verdade, eu diria que até tem uma terceira opção. Na verdade, é uma opção não, um terceiro movimento. Não chega nem a ser terceiro, é um movimento intermediário, que é a modelagem. Então a gente faz a construção, faz a modelagem para acertar o desenho e aí faz o acabamento para deixar o traço bem bonito. Vamos fazer o nariz aqui? Ficou legal, não ficou? O sujeito aqui ficou bonitão, não ficou não? Eu gostei. Depois eu vou ensinar vocês a fazer o desenho mais estilizado. Porque, tudo bem, professor, é anime, mas é um anime que tá mais próximo do realista, beleza? Concordo, eu falei desde o começo. Depois a gente vai fazer também um mais estilizado, mais anime mesmo, assim, mais... Quer dizer, anime mesmo. Isso aqui pode ser um anime, é um anime. Só que um estilo mais próximo do clássico. Depois a gente faz um mais estilizado, mais cartoon. Tá legal? Então tá aqui. Construção da cabeça masculina de frente.